Olá, meu nome é Tárcio, sou graduando em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia e hoje eu vou apresentar a pesquisa que tem por título Tabus Linguísticos no Léxico da Região Norte do Brasil, com base nos dados do ALIB, questão 121 do QSL. Sou orientado pela professora Giza Borges da Costa e essa pesquisa tem vigência de 2023 a 2024. Eu dividi essa apresentação em 6 partes e eu vou iniciar pela introdução. Falando um pouco sobre o léxico, que, segundo Vilela, seria o conjunto das palavras por meio das quais os membros de uma comunidade linguística se comunicam entre si. Então, sem o léxico, não haveria comunicação, porque não haveriam as palavras. Então, não existiria essa comunicação plena de eu falar e você me entender. A filosofia, a política e a religião interferem no léxico, e outras ciências humanas também, e aí cria-se o tabu linguístico, que seria as palavras que não se podem ser ditas. Guedes define o tabu como a proibição de dizer certo nome ou certa palavra aos quais se atribui poder sobrenatural para evitar infelicidade ou desgraça. E aí, impropriamente, seria a proibição de dizer qualquer expressão imoral ou grosseira. Para exemplificar, no âmbito dos próprios, seriam como se você evitasse falar o nome de uma doença para não atraí-la, e no impróprio seria evitar falar um palavrão perto de algum familiar seu, por exemplo. Costa diz que os tabus linguísticos fazem parte da cultura e do cotidiano ao longo da história das civilizações humanas. São termos que se revestem de diversas cargas simbólicas a depender do teor do vocábulo. E é por isso que aquelas ciências que eu citei anteriormente interferem no léxico. Principalmente, se a gente parar para pensar, as pessoas mais velhas é que criam o nosso léxico, que dizem o que nós podemos dizer e o que nós não podemos dizer. E é assim que geralmente a comunicação é passada dos mais velhos para os mais novos e aí os tabus prevalecem. Eu trouxe um trecho de um inquérito em que a informante diz o seguinte: quando eu aprendi assim, já quer dizer a menstruação, no tempo da mãe não sei porquê, ela não me falava nada. Naquele tempo, eles sempre escondiam tudo da gente. E aí a gente percebe essa influência das pessoas mais velhas em cima das mais novas, criando e perpetuando os tabus. Como ela diz, depois de já adulta que ela teve o conhecimento do que era a menstruação em si. Essa informante é do EAPOC, faz parte da faixa 2, que nós vamos entender já já o que é, e ela possui um nível de escolaridade fundamental incompleto. Na metodologia foram selecionados 72 informantes e a pesquisa é baseada apenas em uma pergunta do QSL, que é: as mulheres perdem sangue todos os meses. Como se chama isso? Essa pergunta faz parte do campo Ciclos da Vida. Foram divididos 48 homens e 48 mulheres, todos eles com ensino fundamental incompleto. Uma parte fazia parte da faixa 1, que é dos 18 aos 30 anos, e a outra parte compunha a faixa 2, dos 50 aos 65 anos. As variantes que foram validadas foram quantificadas em quadros e gráficos, e aí nós fizemos também a pesquisa em dicionários da língua portuguesa e no dicionário etimológico. Aqui é a rede de pontos do ALIB, lá na região norte. E essas são as variantes encontradas no Amazonas, que é menstruação, bode, TPM, incomodada, regra, bandeira vermelha e sinal vermelho. No Amapá, apenas menstruação e regra. No Pará, menstruação, TPM, 301, regras do mês. No Acre, apenas menstruação e bode. Em Rondônia, menstruação, naqueles dias, bandeira vermelha. No Tocantins, menstruação, regra, com boita de visita. Aqui é o gráfico com as variantes que foram validadas. Por exemplo, o TPM não está. E aí no gráfico nós dividimos entre as duas variantes que foram mais faladas, que foi menstruação e bode. Nas ocorrências únicas são as variantes que apareceram apenas uma vez, e nas outras denominações, as variantes que apareceram mais de uma vez, entretanto, não possuem um número significativo para estar destacadas. Nesse gráfico, nós podemos perceber que a menstruação entre a faixa 1 e a faixa 2 é mais falada entre as pessoas que compõem a faixa 1. Já em relação a bode, a faixa 2 produziu mais variantes em relação à lexia bode. Aqui em relação aos homens e às mulheres. No quesito menstruação, as mulheres estão com o número à frente dos homens, e no quesito bode, os homens estão à frente. Eles produzem mais essa lexia. Aqui nos dados da dicionarização, nós temos a maioria das variantes dicionarizadas. As não dicionarizadas são apenas bandeira vermelha e 301. Dicionarizada com outras acepções que não estão relacionadas com a menstruação, apenas bode e sinal vermelho. Foram consultados o dicionário Michaelis, de 98, Aurélio, de 2004 e Oage, de 2009. Aqui nas considerações finais, nós podemos inferir que menstruação e bode foram as variantes mais mencionadas. Amazonas apresentou mais variantes e Acre é o estado que menos apresentou. A maioria das variantes consta nos dicionários. A faixa 1 utiliza mais menstruação, já a faixa 2 utiliza mais bode. Os homens utilizam mais bode para se referir à menstruação e as mulheres utilizam o referente principal. Aqui estão minhas referências, os meus agradecimentos ao PIBIC, à UFBA pelo espaço e ao Congresso,
ao grupo de pesquisa que faço parte, que é o ALIB, e ao CNPq. Obrigado pela atenção.